Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é domingo, dia 26 de julho. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, nesta data tão especial, dia 26 de julho, data do aniversário dos 70 anos do assalto ao quartel Moncada, momento em que guerrilheiros revolucionários cubanos, comandados por Fidel Castro, conseguiram enfrentar as forças ditatoriais de Fulgêncio Batista. Um momento marcante que daria início, e continuidade ao processo revolucionário até o triunfo da Revolução. Momento que serve de inspiração para todas e todos que seguem lutando contra as opressões e pelo socialismo em Cuba, na América Latina, no Caribe e todo o mundo. O episódio de hoje fala do tema eleições. Estamos avançando com o calendário das convenções partidárias, inclusive também com as definições dos palanques do partido, do PT e os partidos que apoiarão a eleição do presidente Lula nos estados. Na edição de hoje, a gente escuta o informe da companheira Guida Calisto sobre a convenção realizada em São Paulo que oficializou Fernando Haddad como candidato ao governo do estado. Escutamos o informe do companheiro Daniel Valença sobre a definição no Rio Grande do Norte do companheiro Cadu Xavier para o governo do estado, de Samanda ao Senado, e também um informe feito pelos companheiros de Minas Gerais, que agora tem o companheiro Patrus Ananias como candidato ao governo do estado. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando do tema das eleições. Com o avançado mês de julho, desde o dia 20, estão ocorrendo convenções partidárias. Nós já informamos aqui da realização já no primeiro dia da convenção em Pernambuco, onde o PT vai apoiar a candidatura de João Campos, do PSB, ao governo do estado, tendo o companheiro Humberto Costa, do PT, ao Senado, e Marília Arraes, do PDT, na outra vaga ao Senado. E ao longo dos últimos dias, neste fim de semana, ocorreram outras convenções muito importantes, como a de São Paulo e a convenção no estado do Rio Grande do Norte. Mas, além das convenções, outras importantes definições também estão ocorrendo. E a gente chama a atenção para o caso de Minas Gerais. Nós tínhamos dito que em Minas Gerais o cenário era de muita indefinição. O PT caminhava para não ter um candidato, mas para apoiar. Mas até para apoiar alguém estava difícil, porque os nomes aventados e que tinham sido colocados não se confirmaram. E esta semana o partido definiu que apresentará sim um candidato próprio ao governo do estado, e é o companheiro Patrus Ananias. Para começar então por Minas Gerais, a gente convidou o companheiro André Luan, que é professor em Minas, lá em Viçosa, para explicar um pouco das perspectivas agora com a definição de uma candidatura do PT num estado tão importante como Minas Gerais. É o companheiro André, que a gente escuta a partir de agora. Meu nome é André Luan Nunes Macedo, sou militante de articulação de esquerda e professor de História na Universidade Federal de Viçosa. A gente vê na pré-candidatura do Patrus a reconstrução de um projeto popular para Minas Gerais. Afinal de contas, existem momentos em que a gente, ao escolhermos uma candidatura, isso não significa somente escolher uma pessoa, mas escolher quais ideais nós queremos apresentar para a sociedade, quais ideias nós queremos apresentar para a sociedade, qual história nós desejamos representar e que projeto dessa relação entre passado e presente nós queremos construir, pretendemos construir para o futuro. Por isso que a gente vê a importância dessa pré-candidatura do companheiro Patrus Ananias para o governo de Minas. E é importante lembrar aqui para a militância que desde o início desse debate, a AE em Minas Gerais defendia a apresentação de uma candidatura própria. Não por isolamento ou sectarismo, mas porque Minas precisava reconhecer no PT o seu projeto histórico, mostrando que nós somos capazes de debater alternativas para o estado de Minas Gerais, algo que não está em jogo hoje, né? Candidaturas vindo mais ou menos do mesmo campo político, da extrema-direita até a centro-direita. E essa posição encontra fundamento na nota que nós fizemos à época, em fevereiro, sobre a tática eleitoral do PT,
mostrando a urgência dessa definição tática e acrescentando que nós não deveríamos somente estar pautados na escolha de nomes, mas na construção de um programa democrático, popular e ambientalmente orientado, capaz de enfrentar o projeto político autoritário, neocolonial e privatista, hoje vigente no estado de Minas Gerais, governado por Matheus Simões, mas que todos nós sabemos nada mais é do que um poste do Romeu Zema. E, portanto, apresentar uma candidatura própria não deveria significar apenas ocupar um espaço na eleição. Significa que a gente vai oxigenar a militância, organizar o debate político, dialogar com os movimentos sociais e apresentar um caminho para o povo mineiro. Como a gente falava à época na nota, nós precisamos construir um palanque forte e representativo do governo Lula em Minas. Por isso, a candidatura própria é fundamental para manter vivo esse desafio ideológico e político da disputa. Uma eleição não pode ser vista só como uma competição, como havia dito, mas uma disputa entre projeto e sociedade. E o Patrus reúne as condições singulares para conduzir esse debate. Afinal de contas, ele está ligado à história do PT autêntico, né? Um PT que nasce das lutas populares, das comunidades, das pastorais, dos sindicatos, dos movimentos sociais e da organização da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, o Patrus também é uma liderança progressista capaz de dialogar com amplas camadas da população. Afinal de contas, ele não se limita somente às fronteiras internas do partido ou à esquerda organizada. Ele construiu uma linguagem firme em seus princípios, mas muito aberta ao diálogo com trabalhadores, empresários, pequenos agricultores, professores, moradores das periferias e das comunidades religiosas em geral. E essa capacidade de diálogo não significa renunciar às nossas posições, significa apresentar as ideias de forma popular, algo que o Patrus representa, mostrando que a esquerda tem lado, mas não perde essa capacidade de diálogo e de escuta com as diferenças, né? E a sua passagem pela prefeitura de Belo Horizonte demonstrou essa concepção, marcada nessa dimensão da participação popular, com orçamento participativo, com a inversão de prioridades e a presença do poder público nos territórios historicamente abandonados. Além disso, algo importante para a militância e para nós como um todo, né, para o povo de Minas Gerais, é a dimensão da educação, porque o Patrus compreendia que valorizar a escola pública significa exigir o reconhecimento dos educadores como sujeitos políticos, mantendo aberto o diálogo com os trabalhadores da educação. Ele, inclusive, é importante lembrar aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, a importância do Patrus nesse sentido, porque ele participava de assembleias do sindicato, quando prefeito, mesmo sabendo que ouviria críticas, cobranças e reclamações. E isso revela uma concepção de democracia que precisa ser recuperada, porque nós temos que ter quadros e autoridades públicas que não devem procurar apenas os lugares onde serão aplaudidos, mas também onde nós seremos questionados. Se nós queremos reduzir o tamanho do poder do bolsonarismo na sociedade mineira e brasileira em geral, é importante recuperar esse espírito, né? Isso, portanto, fortalece a democracia. E a educação não pode ser construída contra os professores, né? Mas é preciso ter uma política educacional feita com diálogo, participação e valorização profissional, algo que também foi legado do prefeito Patrus, quando Belo Horizonte tinha um dos melhores planos de carreira do Brasil. E também é importante ressaltar a importância do Patrus à frente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula. Ele esteve à frente, portanto, de uma das principais, se não a principal política do governo Lula, que foi a erradicação da fome e da extrema pobreza no país, né? Simbolizada nessa grande política pública que foi o Bolsa Família, que não é somente um programa de transferência de renda, é uma maneira como o Estado passou a enxergar a população mais pobre, tentando colocá-la no orçamento da sociedade, né? Eliminando o clientelismo, construindo política pública, né? E aí, portanto, quando a gente fala de Patrus, nós estamos falando de uma concepção política que não naturaliza a fome, não considera a pobreza um fracasso individual, e entende educação, alimentação, moradia e assistência como direitos universais fundamentais. Defender essa candidatura do Patrus é reconhecer um nome capaz de representar essas questões que nós tratamos aqui, né? E recuperar o protagonismo político do PT em Minas Gerais. Mas mais do que isso, não significa somente um olhar nostálgico para o passado.
Trata-se de trazer para o presente aquilo que permanece vivo na história do partido. A coragem de enfrentar a desigualdade, a capacidade de organizar a militância e o compromisso de transformar as necessidades do povo em política pública real e concreta. E o Patrus representa esse PT que governa sem abandonar as ruas, ocupa as instituições sem romper seus vínculos com os movimentos sociais e compreende que a política só encontra sentido quando transforma a vida das pessoas. Patrus fala muito de um socialismo democrático. É importante também trazer isso à tona, né? E essa história deve voltar para o centro do debate político mineiro, uma história que nasce dessa luta, passa pela defesa da educação pública e pela construção do Bolsa Família, chegando ao presente como uma possibilidade de um novo projeto para Minas, que nós tanto queremos, né? Portanto, um projeto progressista, democrático, popular e profundamente enraizado nas esperanças do povo mineiro é o que Patrus Ananias representa nesta quadro histórico. Valeu, André. Obrigado, companheiro. A gente vai precisar de mais informes ao passar do tempo, acompanhar, né, detidamente a disputa em Minas Gerais. Lembrando que dos 3 grandes colégios do país, São Paulo, Rio e Minas, agora o partido tem candidatura em 2 deles, em Minas Gerais e em São Paulo. E por falar em São Paulo, é para lá que a gente vai escutar o informe da companheira Guida Calisto, pré-candidata a deputada federal pelo PT em São Paulo, para falar da convenção que confirmou o nome de Fernando Haddad para o governo do estado. A companheira Guida, que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Guida, vereadora em Campinas pelo PT e também candidata a deputada federal por São Paulo. No último dia 25 de julho, Patrick, ocorreu aqui a convenção da Federação Brasil da Esperança. Ela foi realizada na minha cidade, na cidade de Campinas, e marcou um importante momento da democracia paulista. Porque enquanto Flávio Bolsonaro, representante da extrema-direita, lançava sua campanha ao lado de Javier Milei, a nossa convenção estadual reuniu milhares de militantes de esquerda e apresentou uma chapa liderada pelo nosso presidente Lula. A convenção confirmou Fernando Haddad, que foi ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e da Fazenda, como candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Como candidato a vice, foi anunciado o nome de Márcio França, do PSB. O Márcio França, para quem não sabe, ele foi ex-prefeito de São Vicente e também foi ministro, né, do governo Lula. E na disputa pelo Senado, a chapa conta com 2 mulheres, Marina Silva, que é militante ambientalista, reconhecida mundialmente, e também a ex-ministra do Meio Ambiente. E também Simone Tebet, que é advogada e ex-ministra do Planejamento e Orçamento do governo do presidente Lula. É uma chapa que chega muito competitiva, bem posicionada nas pesquisas de intenção de votos, mas que ainda precisa superar vários desafios para se consolidar mesmo como uma candidatura forte. As eleições brasileiras terão enorme impacto, né, para o futuro do nosso país, e a vitória passa por uma campanha profundamente enraizada, popular, militante, especialmente em São Paulo, né, que é o estado mais populoso do Brasil. Para isso, Patrick, é fundamental fortalecer a nossa campanha no interior paulista, nas cidades do interior, ampliar a mobilização do PT e dos partidos aliados, fortalecer as lutas populares e apresentar à população as políticas públicas que o governo federal já realizou e quais são as suas propostas para São Paulo. E, principalmente, denunciar o projeto de privatização dos serviços públicos que está sendo conduzido pelo governo de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é um demolidor dos serviços públicos do estado de São Paulo. Bom, quero destacar também o discurso de Fernando Haddad, que foi muito bom, né? Foi um discurso em que eu destaco alguns pontos. Primeiro, ele falou do PIB brasileiro, que enquanto o Brasil cresce cerca de 3% ao ano, o crescimento do PIB paulista é pífio, é em torno de 0,5%. Segundo ele, o Estado precisa voltar a investir numa estratégia de industrialização, de ciência, de inovação e tecnologia. Haddad também destacou o quanto Tarcísio de Freitas é inimigo das mulheres. Aqui no estado de São Paulo, tem aumentado a violência contra as mulheres, enquanto no Brasil se diminuiu em torno de 2,5% da violência contra as mulheres, né, os dados apresentam isso, aqui no estado de São Paulo aumentou em torno de 10%. Ou seja, isso tudo acontece porque Tarcísio de Freitas reduziu
investimentos nas políticas públicas voltadas às mulheres, né, e criticou, inclusive, essa aproximação que Tarcísio tem com setores da extrema-direita, que são os verdadeiros responsáveis por esses discursos misóginos e de ódio. O terceiro ponto que eu quero destacar da fala do Haddad foi a crítica que ele fez do avanço das privatizações e o enfraquecimento do serviço público, porque isso tem garantido, inclusive, a ampliação das desigualdades sociais. Entre os indicadores mais citados está o crescimento da população em situação de rua no estado, considerado um quadro muito alarmante. Segundo Haddad, isso tem uma relação direta com essa desigualdade que foi impulsionado pelo avanço aí das privatizações e todo o enfraquecimento do setor público. Também destacando sobre as críticas às privatizações, Haddad fala sobre o erro que é essa investida privatizante de Tarcísio nas empresas estratégicas paulistas. E aí destacamos a Sabesp, que ele citou. A Sabesp tem virado um verdadeiro tormento na vida do povo paulista, que tem fornecido água, quando fornece, água suja, água podre, com tarifas altíssimas, e também a privatização nas linhas do metrô, que tem causado verdadeiro transtorno na vida da população aqui do estado de São Paulo. Então, Haddad defende que essas empresas precisam ser retomadas, o seu controle público, para que a gente possa vencer essa sanha privatista de Tarcísio de Freitas. E como último ponto, eu gostaria de destacar da fala do Haddad, foi o tema da educação. Haddad criticou muito como que Tarcísio de Freitas tem tratado a educação dos nossos alunos aqui no estado de São Paulo. Criticou o avanço da plataformização do ensino, argumentando que ela prejudica a qualidade da educação, desvaloriza o trabalho docente e fortalece uma agenda conservadora, como a ampliação das escolas militares. Não podemos esquecer também que Tarcísio de Freitas reduziu o orçamento da educação aqui do povo paulista, reduziu de 30% para 25%. Ele retirou 5% de recursos do orçamento que deveriam ser destinados para a educação, ou seja, ele é também o inimigo da educação do povo do estado de São Paulo. E por fim mesmo, Patrick, quero ressaltar que a disputa em São Paulo também depende da eleição de um Congresso Nacional mais representativo da sociedade brasileira. A eleição das candidaturas ao Senado foi apresentada como estratégica para fortalecer a base de apoio do governo federal. E da mesma forma, também foi defendida a ampliação das bancadas do PT, tanto na Câmara dos Deputados como também na Assembleia Legislativa de São Paulo, com candidaturas ligadas às lutas populares e representativas da diversidade da classe trabalhadora brasileira. Valeu, Guida. Obrigado, companheira. Obrigado pelo informe, força nessa pré-campanha e daqui a pouquinho, né, agora como candidata confirmada a deputada federal no estado de São Paulo. E, pessoal, também ocorreu nesse fim de semana a convenção do PT, né, da Federação Brasil da Esperança, no estado do Rio Grande do Norte, aonde o PT apresenta o nome do companheiro Cadu Xavier para suceder a nossa companheira professora governadora Fátima Bezerra, e que também tem Samanda Alves como candidata, agora confirmada, ao Senado Federal. Para falar um pouquinho do cenário e das perspectivas no Rio Grande do Norte, a gente escuta o nosso companheiro Daniel Valença, vereador em Natal e candidato agora confirmado a deputado estadual pelo PT no estado do Rio Grande do Norte. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui é Daniel Valença, professor da UFESA, vereador e também presidente do PT em Natal, pré-candidato a deputado estadual pelo partido. Bom, aqui nós estamos indo para uma tentativa de manutenção do nosso governo em âmbito estadual. A companheira Fátima ela não pode mais ser candidata. Lançamos o companheiro Cadu, que era o secretário, né, de finanças dela, quem conseguiu colocar as contas em dia. Quando Fátima assume, tinham 4 meses de salários atrasados dos servidores públicos, 1 bilhão em dívida de fornecedores, enfim, uma situação econômica muito crítica. E Cadu nunca foi candidato para nenhum cargo eletivo,
mas ao mesmo tempo é a pessoa que melhor conhece o governo e tudo que ele passou e o que pode vir a acontecer caso consigamos vencer as eleições e aprofundar o processo de conquistas populares no Rio Grande do Norte. Quando o Cadu é lançado, literalmente as pessoas não o conhecem, mas ao longo desses meses a pré-candidatura cresceu, hoje é competitiva e nós achamos que temos condições plenas de elegê-lo e derrotar os outros dois grupos de direita que disputam essa eleição. O PL, na candidatura de Álvaro Dias, o prefeito da engorda de Ponta Negra, da destruição da praia, e o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, aquele acusado dos esquemas de corrupção na saúde. Bom, para o Senado, a nossa candidata é a companheira Samanda, que é minha companheira de bancada e foi assessora de Fátima por muito tempo, é o nome dela nessa transição geracional. E o segundo nome, nós tivemos, enfim, um impasse aqui no estado, né? Foi construído o nome do Rafael Mota, para quem não lembra, ele já circulou tanto em âmbitos da esquerda quanto da direita. Por exemplo, em 2016, ele era deputado federal e votou a favor do golpe de Estado contra Dilma. Enfim, a articulação de esquerda, desde o início, não teve concordância com essa posição, tendo em vista esse processo histórico, e como né, como foi derrubado o encontro de tática, como não aconteceu o encontro de tática, a tendência decidiu fazer uma carta direcionada à executiva, explicitando a nossa posição, né? Essa carta foi vazada para blogs da extrema-direita, gerou-se uma grande repercussão, mas, enfim, percebemos depois disso que tinha vários outros setores dentro do partido que tinham divergência, mas o que acontece é que havia uma aliança com o PDT, uma discussão nacional, inclusive, e acabou o diretório que debateu e aprovou a tática da eleição, aprovando uma resolução dizendo que o segundo nome é o nome do PDT. Não citou diretamente o Rafael, mas óbvio que a consequência prática disto é que o segundo nome da nossa chapa será Rafael Mota. Bom, para deputado federal, nós temos a candidatura de reeleição de Natália, que deverá ir com muita força. Temos a candidatura à reeleição do companheiro Mineiro, e a ideia é que a federação cresça de 2 para até 4 deputados, mas pelo menos 3 é muito provável. A grande preocupação que surge é que nós tenhamos pelo menos 2 do PT, né? Acaba acontecendo o que ocorre ao longo de todas essas eleições. O PV entra com nomes super competitivos e não entra com nomes para aumentar a nossa cesta eleitoral, né? E aí a consequência é que a grande maioria dos votos vem para o PT, mas não está dado que seremos nós a maioria dessas cadeiras das 4 ou das 3. Para a Assembleia Legislativa, nós vamos ter as candidaturas de reeleição da companheira Divaneide, companheiro Chico, companheira Isolda. A articulação de esquerda está colocando o meu nome e a nossa expectativa é de que nós vamos eleger 4 do PT e, uma vez mais, disputando as vagas junto ao PV, que em cima da hora filiou alguns deputados, né, ao partido. E é isto, né? Não vem votos para compor a chapa, mas vem para disputar as cabeças. E é isto. A convenção foi muito, muito boa. Deu mais de 5.000 pessoas. Foi uma semana de muita chuva na cidade. No sábado, o céu abriu e a militância atendeu ao chamado. Tínhamos militantes do MST, tínhamos militantes de outros movimentos sociais, do movimento indígena, da pesca artesanal, companheirada de vários municípios de todas as regiões do estado, e foi uma convenção realmente para cima e que nos deu energia para terminar essa pré-campanha com muita força e começar a campanha no dia 16 para arrastar o estado. É isso, Patrick. Tamo junto, vamos para a luta, reeleger Lula e o time de Lula. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro.
E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana, onde apresentaremos a resolução política da direção nacional da articulação de esquerda e seguiremos com informes das convenções e definições do PT para a eleição de 2026. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.